Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Muitas vezes eu me pego me comparando com outras pessoas. Principalmente minha aparência física em comparação com outras mulheres. E isso me deixa muito exausta, como você pode imaginar. Eu queria saber se você tem algum conselho prático para ajudar a dissolver isso. Ok, muito obrigado pela sua pergunta. E presumo que, às vezes, você sai melhor do que... Algumas vezes você está bem e outras vezes você não está tão bem quanto agora. Certo? É melhor do que se sentir bem e não tão bem quanto, não é? Esse é um bom ponto a ser alcançado, para se cansar de um padrão antigo como esse. Então você está pronta para deixar ir. Como o Curso em Milagres coloca, a comparação é um dos recursos favoritos do ego. Para manter o ego em movimento, ou ele se mantém em movimento, especialmente comparando, seja a comparação relacionada à aparência externa, ou comparando a outras coisas, avaliando outros em comparação com a forma, como em sua própria mente. Você se avalia. Pode ter a ver com conhecimento, educação, classe social, forças físicas, quantas posses de valor você tem. Por exemplo, ele vale tal e tal quantia de dólares e eu valho muito mais do que ele ou muito menos do que ele. Todos os tipos de coisas. Implícito nisso está um sentimento de desejo por parte do ego. De aumentar seu senso de valor. E se alguém tem menos do que você, ou parece menos do que você, ou pode fazer menos do que você, de alguma forma, um tanto sem sentido, parece acrescentar algo ao seu senso de identidade. Claro, isso não faz sentido. É um pouco absurdo até. Mas é assim que o ego funciona. E ao contrário, se alguém parece ao ego como se alguém tivesse acabado de alcançar algo, ou que você não alcançou, parece o ego como se algo de seu senso de identidade tivesse sido tirado. Então você fica murcho e não fica feliz. Se você está realmente preso ao ego, você não fica feliz. Quando algo de bom acontece a alguém próximo a você, porque parece ao ego como se tivesse te diminuindo, porque algo ou outra pessoa se tornou mais realçada, sua identidade aos olhos do ego. É tudo. Você pode ver quando você explica dessa maneira, para que possa realmente ver como funciona. Então você percebe que é absurdo sentir que agora é menos.
Você se tornou menos porque alguém recebeu mais de alguma outra coisa? Ou pode fazer algo que você não pode fazer? Então você pode ver como esse senso de identidade é irreal. Você se sente diminuído porque algo bom aconteceu com alguém próximo a você, e em alguns casos, se o ego for muito forte em você, sem qualquer traço de consciência, você não pode nem mesmo admitir para si mesmo que se sente mal quando algo de bom aconteceu a alguém próximo a você. Está lá como uma emoção irreal, não testemunhada. Então pode surgir quando você fala com essa pessoa com o desejo de diminuir o que ela tem agora. E você não tem. E é totalmente inconsciente. Com você não está totalmente inconsciente. Já existe uma consciência em você que está ciente desse padrão. Se não houvesse consciência em você, você não estaria fazendo essa pergunta. Não estaria sentado aqui, estaria agindo de acordo com esse padrão. E da próxima vez que alguém na sua vizinhança acabasse de comprar um vestido novo, que parece absolutamente deslumbrante, você olharia para ele. Se você estivesse totalmente presa ao ego, você olharia para ele e algo dentro de você se contrairia. Mas vocês não saberiam disso, porque não haveria consciência suficiente para isso. Mas essa concentração, essa contração com um campo de energia fluiria para sua mente. E então as palavras sairiam de sua boca, novamente inconscientes, para diminuir o valor daquele vestido. E você poderia dizer: ah, esse vestido ficaria bem na sua irmã. E a outra pessoa que talvez também esteja completamente identificada com o ego, de repente se sente profundamente magoada. E em ambos os casos, aplica-se o famoso ditado: eles não sabem o que fazem. O que, é claro, aponta para uma completa falta de consciência. Então, nesse sentido, algumas pessoas machucam umas às outras e tentam tirar para se sentir maiores. E no momento em que o ego diz: isso ficaria bem em outra pessoa, já se sente um pouco melhor, não é? Porque você tirou um pouco disso, um pouco do valor, o valor percebido dessa coisa. É insano, eu sei, é um sistema delirante, mas muitas pessoas ainda estão totalmente presas nisso. Não com você, claro, não é o seu caso. Você não está totalmente presa. Ele ainda opera em você até certo ponto, mas não totalmente preso. Portanto, há uma conexão com o valor. Seu próprio senso de valor ou merecimento, que está conectado à sua aparência externa. Pode estar conectado a outras coisas também. Pode estar... Sim, conectado a outras coisas. Portanto, há uma imagem em você de quem você é. É uma imagem superficial, da aparência superficial de seu corpo. E a solução, claro, é muito simples. É levar a sua atenção
para além da superfície, onde normalmente está a superfície do seu corpo, a superfície daquilo que está por cima do seu corpo, as roupas, levar a sua atenção mais profundamente para o campo de energia inerente ou a vivacidade, ou presença consciente que permeia quem você é, todo o seu ser. Nada a ver com o externo, nada a ver com o formato do corpo, ou o que está em cima do corpo. E se você começar a ir para lá, para essa dimensão, levar a sua atenção para essa dimensão, onde você não é a forma externa, mas você sente a própria essência de quem você é. Você sente a vida que você está além, o que é fora da forma. Então você não precisa mais se identificar com a forma. Você não está mais ameaçado quando a forma de outra pessoa é aparentemente melhor que a sua. Isso não afeta mais o seu senso de identidade ou o seu senso de valor. Então, você está livre. Então é possível que haja uma possibilidade de transcendência. Você pode transcender internamente as limitações da pessoa. Isso não significa que você não é mais uma pessoa. Você continua sendo uma pessoa e continua tendo uma situação de vida. Continua sendo desafiado pela vida. A diferença é que quando você desperta espiritualmente, isso não significa que os desafios param. Na verdade, eles continuam chegando. A única diferença e é uma grande diferença, que você não transforma mais inconscientemente os desafios da vida em infelicidade. Não transforma mais os desafios da vida em um eu infeliz, em um sentimento infeliz de si mesmo, em uma pessoa insatisfeita. No fundo, sempre há uma sensação de insatisfação, de descontentamento, de irritação, de não ser o suficiente. Mas, às vezes, é claro, você sorri. Como você está? Você viu minha página no Facebook? Olha só, essa é a comida que eu estou comendo agora. Como o Buda disse, eu lhe mostro sofrimento, eu ensino sofrimento, eu lhe mostro como o sofrimento surge. E em última análise surge a infelicidade. Vamos usar esse termo genérico, infelicidade, que pode ser todo tipo de coisa. A infelicidade começa como uma leve irritação. Quando você está esperando na fila e a mente não está se movendo, você tem uma leve irritação e começa a ficar infeliz. Depois aumenta em algo mais. Mas a infelicidade, seja quando você chega em sua casa e sua casa está pegando fogo, um pouco mais de infelicidade. Ou a infelicidade é quando, de repente, seu cônjuge te abandona, você vai à falência, perde o seu emprego e não sabe o que vai acontecer no próximo mês, onde você vai morar. Outra forma de infelicidade. Muitas formas de infelicidade podem surgir, mas quando você olha para isso, precisa de um pouco de consciência para detectar. E isso já é meio que o começo, o início de um despertar espiritual. Quando você desenvolve a capacidade de saber o que está acontecendo em sua mente, quando você se desenvolve, e esta é a consciência surgindo lentamente, quando você desenvolve a capacidade de saber o que a sua mente está fazendo,
o que os seus pensamentos estão passando por sua cabeça. Então você pode detectar de onde vem a infelicidade. Ela vem e você então pode dividi-la em dois tipos. Um é completamente não relacionado a um evento real lá fora. É inteiramente produzido pelo pensamento disfuncional. Um exemplo típico disso seria a preocupação. Você acorda no meio da noite e começa a se preocupar. Preocupação significa que você criou cenários em seus pensamentos sobre coisas dando errado. Você cria cenários sobre coisas que você pode perder, coisas que você pode não conseguir, mas você precisa de algo que pode acontecer com você e você joga isso em sua mente. Você se preocupa com os problemas que você diz ter, mas enquanto você se preocupa, nunca é dado uma solução para nada. É simplesmente inútil ficar circulando em sua mente e você nem sabe disso. Muitas pessoas são viciadas e não têm consciência disso. Elas são viciadas em se preocupar. Sua personalidade, em grande parte, é uma personalidade preocupante. Tire a preocupação e uma grande parte de sua personalidade desaparece de repente. Claro que elas não querem. Elas querem pensar. Ei, espere, eu preciso me preocupar. Bem, eu quero dizer, se eu não me preocupo, não estou assumindo a responsabilidade por mim. Todo mundo se preocupa, não é? Quando eu assisto filmes, eles se preocupam e eu vejo todo mundo se preocupando. Você tem que se preocupar. Então, ok, deixe eu me preocupar um pouco mais. A preocupação é um bom exemplo de pensamento disfuncional. Produz uma emoção e não é apenas na mente. Você tem certos tipos de pensamento e o corpo reage, responde ao pensamento e cria uma emoção que reflete o tipo de pensamento. A frequência energética desse pensamento, da história que você cria em sua mente, o corpo não consegue dizer a diferença entre um evento real lá fora e algo que apenas sua mente está criando. Então, quando sua mente está criando uma situação crítica, seu corpo acredita que você está em uma situação crítica. Ou está deitado na cama às 3 da manhã e é algo muito bom, quente e macio, mas você está em uma situação crítica em sua mente. E o corpo acredita que isso é ruim. Então você experimenta a emoção que você experimentaria se estivesse realmente em uma situação crítica. E então isso se torna, e a emoção alimenta ainda mais esse tipo de pensamento. Você fica preso em um círculo vicioso. E também existem seres humanos que estão sobrecarregados com isso. Personalidades que produzem continuamente infelicidade supérflua e desnecessária. Toda infelicidade é supervisão final, mas nesse caso em particular, esse tipo de infelicidade não tem nada a ver com qualquer situação que esteja realmente acontecendo. É criado por pensamentos disfuncionais. Pensar por pensamento disfuncional, aqui significa cada pensamento que surge em sua cabeça absorve sua consciência totalmente. E quando eu digo identificar, essa é a chave. Quando você se identifica com o pensamento, há uma sensação de mim mesmo em cada pensamento. Não há espaço entre você, quem você é em última análise, além do pensamento. Não há. Você está totalmente inconsciente de quem você é além do pensamento.
Porque você está totalmente identificado com aquela voz na cabeça que nunca para de falar e continua e continua e continua. Por que você não cala a boca? Cala a boca! Mas essa é a voz também. Isso é apenas outro aspecto da voz que diz: Ei, por que você não cala a boca? Cala a boca! Bem, então, isso não funciona. Algumas pessoas ficam tão inconscientes quando eu digo: você tem uma voz na cabeça que nunca para de falar, que elas dizem: do que você está falando? Que voz? Diga que eu não tenho uma voz. Então, para qualquer um que não esteja totalmente identificado com a mente, está viralmente preso nisso, naquela dimensão específica. Você tem sua infelicidade surgindo simplesmente como um produto de sua mente, mesmo sem um desafio externo. Você tem outros tipos de infelicidade surgindo porque há um desafio externo. Então você tem outros tipos de infelicidade surgindo porque há um desafio externo em sua vida. Há uma situação de relacionamento difícil, uma situação de trabalho difícil, uma situação financeira difícil, uma situação de saúde difícil. Então você pode pensar: bem, estou totalmente justificado em ser infeliz. Porque deixa eu te contar o que está acontecendo na minha vida. Então você dirá: sim, você tem o direito de ser infeliz. Então sim. Mas se você olhar mais de perto para essas coisas, e, novamente, isso requer um certo grau de consciência. Quando você aparentemente fica infeliz, eu estou usando isso como um termo genérico. Pode ser qualquer coisa, desde uma leve irritação até uma raiva extrema, ou uma tristeza extrema, ou qualquer coisa intermediária, ou mesmo uma tendência subjacente de uma corrente subterrânea de infelicidade, que muitas pessoas, quase todo mundo tem, a menos que tenha despertado. Há uma corrente subterrânea de insatisfação ou desconforto, e surge em todas as situações, quer eles saibam disso ou não. Há uma corrente subjacente que também é emocional. Essas são emoções que foram criadas por anos e anos de pensamento disfuncional, e essa tendência existe. Então, algo em sua situação de vida é desafiador. Podemos olhar para um pequeno exemplo de como a infelicidade surge. Digamos, vamos apenas para algo aparentemente insignificante, mas a vida é cheia de coisas aparentemente pequenas e elas se acumulam. Então, se você fica irritado com uma coisinha atrás de outra coisinha, atrás de outra coisinha, isso eventualmente cresce e você se torna parte de sua personalidade. E você se torna uma pessoa irritada. E a pessoa irritada, na verdade, fica sem saber, procurando por mais irritação, apenas esperando que a menor coisa dê errado. Então, você liga para o seu banco e eles dizem: ei, por favor, senhor, espere. Agradecemos a sua ligação, mas estamos nas Filipinas e não podemos atender imediatamente. Bem, às vezes eles não dizem: você tem que esperar, por favor, espere. Então, ok, aí está você e 5 minutos se passam. E aí, novamente, eles falam: senhor, nós valorizamos muito sua ligação, mas ainda não há ninguém pronto para te atender. Ok? Então,
a mente começa a dizer coisas, se ainda não começou. Isso é terrível. Como eles podem fazer isso comigo? Vou mudar de banco. Mas eles são todos iguais, não é? Por que não posso? Por que eu não faço isso? Droga, eu nunca consigo alguém para me atender. Nunca consigo fazer com que um ser humano fale comigo, só ficam nesses robôs. O que há de errado com eles? Eu odeio toda essa civilização de qualquer maneira. Bem, você diz todos os tipos de coisas e você fica infeliz. Se você já não estava infeliz, porque provavelmente já estava um pouco feliz. Então isso cresce. Então você está lidando com a próxima coisa. Ou se você tem sorte de ter uma pessoa na Filipina adorável e ela te atende e fala: "Ei, como vai você?" Mas você tem que estar aberto. Se você não estiver aberto, você nem sabe que existe essa pessoa na linha. No final, há um ser humano lá, mas você nem sabe mais disso. Você ficou esperando 25 minutos por isso. Então, surge a próxima coisa na sua vida e você já está trazendo isso para aquela situação. E lá se vai uma pessoa irritada. E uma pessoa irritada é algo complicado. Então você tem que ir para o aeroporto. E você espera na fila, a fila não está se movendo. Por que eles não podem? Porque eles não são completamente incompetentes. O quê? Agora? Se agora você olhar como surge a infelicidade e você novamente precisa de um ponto de consciência para que você esteja ciente do que a sua mente está fazendo. Se você estiver totalmente identificado com sua mente, você nem sabe o que está acontecendo. Você é os seus pensamentos. Todo pensamento tem um eu nele, um senso de eu nele. Há uma consciência que você pode ver de repente. De onde está surgindo essa infelicidade? É porque estou sentado ou parado aqui esperando por isso ou aquilo? Ou é porque estou dizendo a mim mesmo algo sobre sentar aqui esperando e ficar aqui faz aquilo? De onde é que a felicidade vem? Será que a narrativa que criei em torno dessa situação específica, em vez da situação, está causando a infelicidade?